Graça e paz a todos os nossos irmãos, pastor Albertan aqui. Muita gratidão por você estar aqui acompanhando a palavra de Deus. Não sei em qual época do ano você vai estar, seja 1º de janeiro, seja agora, mas a palavra de Deus, ela seja fonte de bênçãos para a sua vida. Para que a gente leia a Bíblia completa, é preciso que a gente leia mais ou menos uns 3 a quase 4 capítulos por dia. E assim a gente consegue ler ela em um ano. Mas a gente vai seguindo o nosso ritmo aqui. Tá? Temos alguns irmãos que já estão nos acompanhando, que Deus abençoe. E na nossa leitura bíblica hoje, Gênesis capítulo 1 e 2. É importante nós reconhecermos que a palavra de Deus ela é a única autoridade em matéria de fé e prática. Ela deve ser interpretada por ela mesma, ou seja, a Escritura explica a própria Escritura, sempre à luz e da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós ensinamos 3 princípios que são observar que a gente ler o texto, reler, ver algumas palavras-chave, interpretar, deixando que a Escritura interprete pelo seu contexto cultural, contexto bíblico e a aplicação. Porque sem ela, igual Tiago capítulo 1 fala, a gente vai apenas sermos ouvintes. A Bíblia não foi feita para aumentar apenas o nosso conhecimento, ela foi feita para transformar e edificar as nossas vidas. Vemos aqui no livro de Gênesis, assim como todos os primeiros 5 livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que o autor foi Moisés, tá? A tradição judaico-cristã fala isso. E alguns versículos, como toda a Bíblia, há mais de 100, acho que talvez é mais de 200, não sei agora o exato número, referências que falam da criação. E uma delas está aqui. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Pela fé, nós entendemos que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, criou os céus e a terra, o mar, fez o homem à sua imagem e semelhança. Aqui, a palavra de Deus nos diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Há muitos críticos, tá, que dizem que essa história da Bíblia é uma invenção dos homens, que a ciência e tantas outras coisas. Aqui nós vemos deixa eu só botar aqui na telinha. Deixa eu só tirar o logozinho da igreja, tá? Um abraço a todos da PIB Canidé. Nós vemos que essas expressões aqui, né, que dados científicos, que a Terra é redonda, que ela flutua no espaço, que o ar tem peso, que a asepsia auxilia no controle de doenças, que o sangue é fonte de vida e tantas outras coisas que a Bíblia já afirmava. Muitos séculos depois é que a ciência foi descobrir essas coisas. Então, meu querido, os céus e a terra pode passar, só não vai passar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz eternamente. Temos vários textos, temos vários recursos na área do Seja Membro, e assim como algumas playlists, como estudo bíblico. Uma delas está na descrição embaixo, e a gente fala mais detalhado sobre isso. Vamos orar para que a gente passe para a nossa leitura bíblica. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. E eu acho que já está passando aí. Deixa eu só confirmar. Gratidão às pessoas que estão acompanhando. Gratidão às pessoas que estão. Deixa só o pastor subir aqui. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graças te damos pelas nossas casas, pela nossa família. Ó Deus, abençoa, Deus, traga entendimento, discernimento para a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, todas as famílias que possamos entender
com a nossa mente, com o nosso coração e, acima de tudo, obedecê-la. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado a todos da PIB Canindé, muito obrigado ao presbítero Edivaldo Oliveira, ao irmão Marcos e todos que amam a palavra de Deus. Então vamos nós aí, você pega a sua canetinha, seu marca-texto e leitura de Gênesis capítulo 1 e 2. Eu vou pedir para que todas as dúvidas e perguntas você pode anotar aí, de preferência coloque depois quando encerrar a live, tá? E a gente vai fazer uma outra live explicando e tirando dúvidas da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde de manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus: ajunte-se a água debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ajuntou e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente e árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã o terceiro dia. E disse Deus, versículo 14: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e seja eles por sinais para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs a expansão nos céus para iluminar a terra. Versículo 17. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, o dia 4. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de toda a alma vivente, voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil, toda a alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, toda ave de asas, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo, bem aqui embaixo: frutificai e multiplicai, enchei as águas e nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi tarde de manhã o dia 5. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. A gente vai ver que em Gênesis 1, ele fala toda a criação, mas no capítulo 2 ele dá detalhes, né? Especialmente quando ele vai criar a mulher, no capítulo 2, versículo 18. E Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, e que dê semente, servos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, no dia 6. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Não dá para ver aqui embaixo. Pronto. E havendo Deus acabado o dia sétimo, a obra em que fizera, descansou no sétimo dia e toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que Deus, o Senhor Deus, fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. E versículo 6: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Versículo 7. E soprou em suas narinas o fôlego, e o homem foi feito alma vivente. E plantou Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e ali pôs o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou fazer um comentário aqui. Versículo 10. E saía do rio Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, esse é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há bélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia a terra de Cush. 14. E o nome do terceiro rio é o rio Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Versículo 17. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria, e tudo quanto Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 20. E Adão pôs os seus nomes e todo o gado, e as aves dos céus, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. E fez o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e acerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne das minhas carnes, e será chamada mulher, porque do homem foi tomada.
Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonharam. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, agradecemos pela tua palavra, assim como agradecemos pelas famílias, ó Pai, que estão aqui. Assim nós te oramos. Amém e amém. Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas. Aqui, irmãos, quando Deus dá detalhes, tá, da criação, que ele criou o homem à sua imagem,